O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. De tudo que foi feito, nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, hoje nesse Evangelho do dia de Natal. Ontem nós celebrávamos a noite de Natal, hoje o dia de Natal. E nos fala que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E hoje a palavra se faz carne e habita entre nós. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Deus. E por meio dessa palavra, tudo foi feito. Queridos, nós poderíamos até imaginar, se você pega a história da salvação, quando lá no livro de Gênesis aparece várias vezes Deus dizendo: faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o firmamento. Quando Deus diz faça-se, quando Deus vai dizendo e vai falando, vai dando a sua palavra para criar, ali já está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em todas as profecias que vão aparecer no Antigo Testamento, já é Deus falando com o seu povo através da palavra, e o Filho também na companhia do Pai, também ali já está presente na sua palavra. E na encarnação, nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, Deus dá a sua palavra, enviando o seu Filho e nele dizendo tudo aquilo que devemos saber e devemos conhecer para nos aproximar do coração de Deus, para recebermos dele a salvação e para andarmos por um caminho de santificação. Ele é a palavra, nele está tudo aquilo que Deus quis dizer ao ser humano.
nessa palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra por excelência de Deus, queridos, é uma pessoa, é Jesus a palavra. Por isso, para nós católicos, nós temos todo um amor ao livro santo que fala desta palavra, que ensina a respeito dessa palavra, que comunica verdades a respeito dessa palavra, ao livro santo que é a Bíblia. Na Bíblia está presente, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela fala a respeito da palavra de Deus. A Bíblia. Por isso, a cada 3 anos, nós passamos as leituras da palavra. E nós, de modo especial, em cada Santa Missa, ouvimos a palavra através das leituras do lecionário, ou seja, das leituras nos quais a palavra de Deus é repassada na liturgia da igreja, toda a palavra. Nós temos na igreja 3 ciclos, que é o ciclo A, ciclo B e ciclo C, aonde, queridos, se passa as leituras da Bíblia Sagrada através desse livro, que é o lecionário. Se você viesse à missa todos os dias durante 3 anos, ou seja, a igreja lê toda a palavra de Deus no ciclo de 3 anos. Mas entenda alguma coisa que é muito importante. Mesmo que nós tenhamos esse amor à palavra física, esse respeito ao livro sagrado que é lido na liturgia da igreja, mas nós não paramos a nossa fé no livro. A nossa fé, ela vai do livro que fala daquele que se encarnou por excelência, que é Jesus. A nossa fé é na pessoa de Jesus. A Bíblia está falando de quem? Da pessoa. A relação é com o livro? Não, a relação é com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos alimentamos na mesa da palavra, mas também na mesa da Eucaristia. A palavra é uma profecia a respeito dele. A Eucaristia já é ele presente sobre os nossos altares, se dando a cada um de nós. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para nós é importante escutarmos a palavra, sim, mas para nós é mais importante ainda alimentarmos-nos dessa palavra, que é Jesus, que se fez carne, habita no meio de nós, rompe a escuridão, rompe as trevas e quer ser acolhido por nós. Por isso hoje o evangelista São João vai falar que essa palavra era a verdade, nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram iluminá-la. Era a luz da verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Eu fico imaginando, queridos, se nós não tivéssemos acesso à palavra de Deus, e se nós não tivéssemos acesso por meio da palavra a Jesus, você imaginou o que seria da sua vida? Você já parou para pensar o que seria a sua vida sem a luz da palavra de Deus?
Você já imaginou o que seria a tua vida sem a luz da presença de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus na sua vida? O que seria da humanidade, queridos, se ela não tivesse recebido a presença dessa palavra, se essa palavra não tivesse se encarnado, se Deus não tivesse falado através de Jesus claramente aos corações? Muitos de nós estaríamos nas trevas. Deus falou conosco. Deus mostrou o seu rosto. Deus mostrou como Ele nos ama em Jesus. Deus nos ensinou a arte de viver. Deus rasgou o seu coração lá no alto da cruz. Deus mostrou quem Ele é. Por isso nós não seguimos um Deus às escuras. Nós não seguimos um Deus que sabe-se lá o que Ele faz e aonde Ele está. Nós seguimos um Deus que pisou o nosso chão. Nós seguimos um Deus que assumiu a nossa carne. Nós seguimos um Deus que chorou, que foi abandonado, que foi crucificado. Seguimos um Deus que teve dores. Seguimos um Deus que nos conhece por dentro e conhece a cada um de nós como nós somos e conhece a nossa humanidade. É esse Deus que nós seguimos. É esse Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Por isso, uma vez que Ele se fez carne, uma vez que Ele mostrou o seu rosto, uma vez que Ele se encarnou, queridos, não tem mais como viver nesse mundo sem olhar para Ele, sem aprender dEle, sem deixar ser transformado pela graça dEle, sem realmente se empenhar por amá-lo. Não tem mais como viver nesse mundo. Por isso Ele se tornou o modelo para a humanidade e se tornou para muitos o Salvador da humanidade. E hoje queremos celebrar isso, essa vinda de Jesus, essa vinda primeira de Jesus, preparando o nosso coração para uma vinda definitiva de Jesus, que Ele virá também de um modo definitivo buscar a sua igreja, virá do modo definitivo. A encarnação, o nascimento foi a primeira vinda, e nós queremos nos envolver com a memória e com a lembrança em gratidão pela primeira vinda. Mas nós estamos à espera também da vinda definitiva. Esses dias uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que frequenta uma determinada igreja, disse: mas vocês católicos, vocês esperam a vinda definitiva de Jesus? Eu falei: é claro. Não só esperamos, nós cremos e ensinamos isso, que Ele virá. E eu disse mais um detalhe: não só nós cremos que um dia Ele virá de modo definitivo, mas nós ensinamos uma outra coisa. Nós ensinamos que a cada Santa Missa Ele está vindo. Cada vez que lê a palavra de Deus na igreja, Ele está vindo através da palavra colocar fé no coração dos fiéis. Que Ele continua vindo cada vez que nós o adoramos no Santíssimo Sacramento. Que Ele continua vindo pela sua misericórdia cada vez que nós confessamos os nossos pecados. Que Ele continua vindo cada vez que uma criança
criatura, um ser humano é mergulhado nesse mistério do amor de Deus no batismo e se torna filho de Deus, que ele continua vindo através do sacramento do crisma, aonde o bispo, a igreja reza para que um fiel seja mais ainda repleto do Espírito Santo. Ele continua vindo através de um homem e de uma mulher que diante do altar da igreja diz: eu quero selar o meu amor, o amor a essa pessoa com a bênção de Deus. Ele continua vindo para abençoar, e ele continua vindo para curar os que estão feridos no corpo e na alma. Ele continua vindo. Ele veio, ele continua vindo e ele virá definitivamente. Por isso, queridos, vale a pena a vida com Jesus. Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena amar a Jesus. Continuemos a celebrar o Santo Natal. Não só ontem e não somente hoje. Você sabe que até o próximo sábado que vem, você pode desejar Feliz Natal para as pessoas que você encontrar. Você sabe disso, né? São 8 dias nós temos. É intensa a celebração da festa de Natal. Então você pode cumprimentar as pessoas até o próximo sábado. Feliz Natal. Talvez você cumprimente alguém e a pessoa diz: mas como aí? Já passou o Natal? Já foi dia 25? Não, mas para mim, eu celebro uma semana, 8 dias, dizendo melhor, 8 dias nós estamos celebrando a 8ª de Natal. A 8ª de Natal, são 8 dias de festas, são 8 dias de celebração, são 8 dias de lembrança profunda desse evento, desse acontecimento que foi a encarnação de Jesus. Por isso que a nossa igreja é maravilhosa, assim como os períodos às vezes de penitência, da quaresma, do advento, são longos, mas também a igreja, quando é tempo de festa, nos convida a celebrarmos, a nos alegrarmos, a nos rejubilarmos diante de Deus. Então, se você tem, não sei se você tem, mas se você tem na sua casa, de repente ali um presépio, um menino Jesus, todos os dias você pode cantar ali, todos os dias você pode agradecer pelo nascimento dele, durante esse período de 8 dias após a celebração do Natal. Continuemos a celebrar, queridos. Continuemos a nos alegrar com esta santa festa do nascimento do nosso Deus. Que a nossa gratidão se estenda e que o nosso coração se deixe sempre iluminar por Jesus. Iluminar pela sua palavra, iluminar pelos seus ensinamentos. O que seria de nós se nós não tivéssemos acesso às verdades do Evangelho? Talvez nos teríamos, queridos, como diz São João Maria Vianney, nos tornado bichos, nos teríamos tornado apenas animais. Mas é a graça de Deus que nos faz diferente, é a graça de Deus que nos resgata, é a graça de Deus que nos ensina que existe um Deus que nos ama. Não apenas nos ama, mas é capaz de nascer, é capaz de viver e é capaz de morrer e ressuscitar para ter o nosso amor, a nossa companhia, a nossa amizade com Ele. Celebremos, vivamos com alegria esses dias de Natal, em gratidão
em louvor ao nosso Deus que nos ama. Amém. Amém. Podemos ficar em pé e vamos rezar também a oração